Aleluia. Quero orar por você ainda, depois que eu ministrar essa palavra, para que Deus venha tocar a sua vida, para que Deus venha mover em teu favor. Deus me deu uma palavra, irmãos, lá no livro de Neemias, no capítulo 4. Neemias, capítulo 4, versículo 4. Neemias 4, 4. Quem quer ser usado por Deus e quem quer ser abençoado por Deus, amém. Nosso Deus é o Deus que usa e abençoa e usa os seus servos. E aqui, irmãos, no livro de Neemias, nós lemos assim, começa no capítulo 4, versículo 4, uma oração. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas ou as molduras se começavam a fechar ou a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Amém, irmãos? Irmãos, quem é o servo, ou quem são os servos que Deus usa e abençoa na sua obra? Quem são os servos que Deus usa e abençoa na sua obra? Aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, que fala de Neemias, esse sacerdote que saiu, que era copeiro do rei, e foi ali servir ao Senhor na construção dos muros de Jerusalém e conduzir o povo nesta obra. Nós aprendemos muito com a vida desse homem. Nós aprendemos através da vida de Neemias que Deus é um Deus que usa e abençoa aqueles que o servem. Eu quero dizer para você, querido, Deus está pronto para te abençoar, Deus está pronto para te usar, mas nós precisamos, como servos, nos colocar na presença de Deus, para que Ele possa usar a nossa vida e também nos abençoar. Quem são os servos que Deus usa e abençoa? E eu encontro algumas respostas. A primeira resposta que eu encontro aqui, irmãos, que os servos que Deus usa e abençoa na sua obra, são aqueles que deixam o inimigo irado
Porque estão preocupados em fechar as brechas que estão abertas. Amém? Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que os servos que Deus usa e abençoa são aqueles que fecham as brechas que estão abertas. Diz a palavra de Deus que eles estavam fechando as brechas, as rupturas dos muros, e ali estavam os inimigos, os asdoditas, estavam ali, irmãos, vários inimigos, os árabes, Sambalate, amonitas, e todos eles estavam ali reunidos, e eles ficaram irados quando viram o povo de Deus fechando as brechas. Eu quero dizer para você, querido, isso é uma mensagem para nós no contexto espiritual da nossa vida. Porque quem é o nosso inimigo hoje? Satanás. Quem é o nosso inimigo hoje? Satanás e seus agentes. E o inimigo, ele não pode agir na sua vida a não ser que exista uma brecha. Vou repetir: o inimigo, ele só pode agir na nossa vida se na nossa vida tiver brecha. Agora, quando o crente, irmãos, começa a olhar para a sua vida, e ele começa a fechar as brechas, ele começa, irmãos, a olhar para toda aquela situação onde existem brechas ou situações de legalidade ao inimigo, e ele começa a se preocupar em fechar essas brechas, o inimigo fica irado. Por quê? Porque um crente que fecha as brechas da sua vida é um crente que está dizendo: inimigo, você não tem mais espaço na minha vida. Um crente que fecha as brechas na sua vida está dizendo: eu não te dou mais liberdade para agir na minha vida. Porque, irmãos, uma das coisas que o inimigo gosta é de crente com brecha, é de crente que não se preocupa em fechar as suas brechas. Por quê? Porque ali tem livre acesso. Irmãos, fechar as brechas naquele tempo significava construir os muros que davam segurança e proteção ao povo. Porque o significado do muro era este: dar segurança, dar proteção, manter o inimigo do lado de fora e manter o povo de Deus do lado de dentro, fazer separação entre o inimigo e o povo de Deus e dizer: nós estamos seguros. Por quê? Porque entre nós e ti existe um muro. Eu quero dizer para você, querido, o seu muro de proteção chama-se Jesus de Nazaré. O meu muro, o seu muro é o Senhor. Quando Davi disse lá no Salmo 18 que Deus era rochedo, que Deus era escudo, que Deus era fortaleza, ele também disse que o Senhor era o seu muro, a sua torre forte, o seu refúgio, a sua fortaleza. Davi tinha uma visão muito clara, Davi tinha uma visão muito correta de quem Deus era na sua vida. E nós temos que ter essa visão também, irmãos. Deus na nossa vida, Ele é muro, Ele é proteção. Mas só que para Ele nos proteger, nós precisamos fechar as brechas. Eu quero perguntar para você nessa noite, filho de Deus, filha de Deus, crente: você tem fechado as brechas da sua vida? Você tem se preocupado em fechar brechas? O que é fechar brechas? É consertar o que precisa ser consertado. Às vezes nós precisamos fazer consertos, irmãos. O muro estava rachado, ele precisava ser consertado, ele precisava ser arrumado. Fechar brecha muitas vezes é consertar, vamos dizer assim, é tirar da nossa vida situações que dão legalidade ao inimigo. Às vezes existe uma brecha na sua vida que está permitindo o inimigo fazer bagunça na sua casa. O que pode ser uma brecha, pastor? Às vezes a minha maneira grosseira, estúpida de falar com as pessoas pode ser uma brecha dentro da minha casa. Quando eu estou ali no meio da tensão, eu falo o que não devo. O inimigo adora quando o crente diz assim: a minha casa é um inferno. Porque o inferno é o que, irmãos? É a habitação dos demônios. Então quando você diz assim: a minha casa é um inferno, o inimigo fala assim: continua falando isso aí, fala mais. Por quê? Porque você está me dando legalidade. Irmãos, muitas vezes nós temos que parar para pensar: será que nós não temos que consertar muitas vezes a nossa maneira de falar quando nós estamos nervosos? Porque quando a gente está tranquilo, não sai coisa ruim da nossa boca. Sim ou não, irmãos? Quando a gente está na paz, quando a gente está tranquilo, quando tudo está calmo, as águas do mar estão paradas, é fácil você
falar manso, é fácil você falar palavras bonitas, mas quando a coisa aperta, quando chega a situação de tensão, o nervoso, o conflito, como que você reage? O que você fala? Irmãos, porque a palavra de um crente, ela tem poder no reino espiritual, você sabia disso? As palavras que saem da nossa boca, elas são autoridade no reino espiritual. Então quando eu, por exemplo, como pai, digo para o meu filho, você é burro, o inimigo, ele adora esse tipo de atitude. Por quê? Porque ele pega aquela palavra e fala, eu vou fazer de tudo para que esse menino seja burro. Por quê? Porque o pai dele falou, porque a mãe dele falou. Você nunca aprende, você é isso, você é aquilo. Irmãos, essas situações, além de dar legalidade ao diabo, porque é uma brecha, também magoa e fere quem recebe a palavra. Sim ou não, irmãos? Porque existem dois tipos de mal: o mal externo, que vem e atinge a nossa vida, nos machuca, nos fere, nos vitimiza. Sabe aquela situação de você ser vítima do mal, que muitas vezes é através de atitudes erradas que outras pessoas praticam contra a sua vida? Isso é uma espécie de mal, sim ou não, irmãos? É um mal que nos fere, que nos atinge, que nos coloca para baixo. É um mal que, de certa forma, traz sobre nós tristeza, desânimo, amargura, mágoa no nosso coração. E aí esse mal externo, ele começa a se manifestar como um mal interno também, porque ele gera dentro de nós males internos: tristeza, revolta, amargura, mágoa, ressentimento, perda do prazer pelo relacionamento com aquela pessoa, né? Então nós precisamos parar para pensar: será que tem brecha na nossa vida? Será que tem brecha na nossa casa? Será que tem brecha no seu casamento? Porque, irmãos, não adianta a gente orar, rachar o joelho de tanto orar, se a gente não consertar o que precisa ser consertado, igreja. Porque é muito fácil eu falar, eu vou num culto de libertação e vou sair de lá liberto, mas você precisa se libertar muitas vezes de atitudes que você pratica no seu dia a dia. Porque de nada adianta, pode vir um pastor mais ungido aqui e orar, colocar a mão cheia de óleo na tua cabeça e ministrar a bênção, mas se o teu coração não mudar, se a tua postura como crente não mudar, se as brechas não forem fechadas, o inimigo vai continuar lá. O inimigo te dá um tempinho quando você está dentro da igreja, mas a hora que você sai pela porta, ele, vamos embora, ele dá a mão para você e vai com você. Por quê? Porque não houve conserto. Irmãos, aonde há conserto, há libertação. Aonde há conserto, há vitória. Aonde há conserto, Deus entra e faz coisas maravilhosas. Pastor, aonde está a minha brecha? Talvez a sua brecha seja aquilo que você vê no computador de noite. Talvez a sua brecha são as situações ruins, malignas, sedutoras, erradas, sobre as quais você coloca o seu olhar. A palavra de Deus diz, eu não lembro agora se é no Salmo 108, eu não lembro agora, mas diz assim: não colocarei os meus olhos sobre coisas más. Por que, irmãos? Porque os olhos são as janelas da alma. A Bíblia diz que tudo que entra pelos nossos olhos entra no nosso coração, vai para o nosso cérebro, a gente começa a pensar naquilo, a gente começa a imaginar coisas erradas que primeiro entraram na nossa vida pelos nossos olhos. Quantos crentes às vezes estão olhando situações de pornografia em computador? Eu lembro que lá atrás quando eu era criança, né, os antigos gostavam daquelas revistas, né, que tinham mulheres nuas, peladas. Nossa, eu tinha tios que debaixo do colchão tinha um monte, né? Nós que éramos crianças, a gente já sabia onde. E a gente olhava também. Fazer o quê, né? Tá lá, a gente acaba olhando. Mas hoje em dia nem tem mais essas revistas, eu nem sei se tem, né? Mas o computador, a tela do computador, irmãos, está lá.
e a gente começa a olhar, e a gente começa a gostar daquilo, e aquilo vai entrando no nosso coração, e a gente começa a ficar amarrado naquilo. Algumas pessoas são jogos. Irmãos, como que os jogos de computador têm sido uma brecha terrível na vida da juventude? Porque, irmãos, não sei quantos sabem disso, mas existem satanistas especializados em trabalhar por trás desses jogos. Jogos que são interativos, que as pessoas jogam umas com as outras via internet. Aí o menino está lá, a menina está lá naquele jogo, de repente ela não consegue dormir à noite. Vem o sono, a pessoa não dorme, está lá, ligadão, no 220. Aí começa a sonhar com o jogo. E aí não quer trabalhar, quer ficar só no jogo, quer ficar só no joguinho, só na internet. Vai falar de Bíblia? Ah não, Bíblia eu não quero não. Ir na igreja? Aí na igreja eu também não quero não. Orar? Muito menos. Mas se colocar um joguinho na minha mão, a gente debulha, né? A gente vai até altas da noite. Porque aquilo vai conquistando o que? O nosso coração. E aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. O que o diabo quer? Ele quer que o seu coração seja dele. Ele quer que o seu coração seja dele, irmão. Ele não quer que Jesus seja o tesouro do seu coração. E ele vai colocando coisas na sua vida para que você possa ter brechas. O crente que fecha as brechas deixa o diabo, irmãos, irado, deixa o diabo, irmãos, com a cabeça fervendo, porque ele começa a olhar para a vida daquela pessoa e ver naquela pessoa uma pessoa vitoriosa em Deus. E eu quero dizer para você, querido, Deus quer que você seja vitorioso nessa terra, vitorioso nele, vitorioso através do poder dele. Mas para isso, as brechas precisam ser fechadas. Nós precisamos eliminar as brechas da nossa vida. Às vezes, irmãos, a nossa brecha é um perdão não liberado. Às vezes a nossa brecha é um perdão não solicitado. Eu precisava pedir perdão para aquela pessoa, mas o orgulho não deixa. Sabe o que impede as pessoas de pedir perdão? Orgulho. Vou repetir. Sabe o que impede muitas vezes um homem de pedir perdão para sua mulher? Orgulho. Porque eu sou macho. Ai, no conceito de Deus, macho, crente tutano, homem de verdade, é aquele que quando erra pede perdão para a mulher, para o filho, para o cachorro, para o gatinho. Irmãos, para quem precisar, nós precisamos mudar o nosso conceito do que realmente é verdade na nossa vida. Irmãos, às vezes a nossa brecha é a nossa incredulidade. Sabe aquele crente que ele tem uma dificuldade enorme para acreditar que o milagre vai acontecer? As pessoas chegam e falam: irmão, Deus faz milagre. Eu sei, Deus faz milagre mesmo, é verdade. Só que a pessoa não consegue acreditar. Ela não consegue acreditar no milagre. Aí chega alguém e fala para ela: olha, a pessoa vai pegar Covid, você vai morrer. Ela já começa a comprar o caixão, porque ela acredita, a fé dela é negativa. Ela tem dificuldade de crer na bênção, no agir de Deus, mas ela tem uma facilidade de acreditar que o diabo vai matar ela, ou que as coisas ruins vão atingir a vida dela. É aquela pessoa que ela acredita de forma errada. Ao invés de ela acreditar no agir de Deus, em favor da vida dela, ela acredita que tudo de errado vai acontecer com ela. E o que acontece? Acaba acontecendo mesmo, irmãos, porque o justo viverá da fé. Se você acredita que as coisas ruins vão acontecer com você, a sua fé, de forma negativa, atrai aquilo para a tua vida. É a sua fé, é o que você acredita, né? Então nós precisamos desenvolver uma fé na direção certa. A minha fé tem que estar alicerçada na palavra. A minha fé tem que estar alicerçada em Jesus, autor e consumador da fé. Começa nele e termina nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. A minha vida está nas mãos dele. Não é porque as pessoas falaram que vai acontecer isso de errado
que está acontecendo de errado e vai acontecer comigo. Não é isso, irmãos. Eu tenho que ficar com o que a palavra de Deus diz. Quando Jairo foi buscar Jesus para que ele orasse pela sua filha que estava doente, chegou algumas pessoas da casa de Jairo e disseram: desiste, pode parar, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Imagina se Jairo parasse naquele momento e desse ouvidos à voz daquelas pessoas. O que teria acontecido, irmãos? Ele teria voltado para casa para fazer um sepultamento. Ele teria voltado para casa para fazer o enterro da filha dele. Só que naquele momento, quando aquelas pessoas disseram isso para Jairo, Jesus voltou-se para ele e disse: não temas, não temas, crê somente. E naquele momento, irmãos, Jairo, ele falou: entre a palavra das pessoas e as palavras de Jesus, eu vou ficar com as palavras de Jesus. Sabe o que aconteceu? Na sua casa houve uma ressurreição. A morte não teve a última palavra. A morte teve que sair de cena, porque o autor da vida estava lá. Porque o Senhor da vida entrou naquela casa. E eu quero dizer para você, querido, o Senhor da vida quer entrar na tua casa. Ele quer entrar nos seus negócios, Ele quer entrar no seu casamento. Se está precisando de vida no seu casamento, Jesus tem vida para dar. Se está precisando de vida na sua família, Jesus tem vida. Mas nós precisamos fechar a brecha da nossa incredulidade. Tem muito crente incrédulo, está dentro da igreja, ouve a palavra, mas não acredita. E a palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Porém nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para a preservação da alma. Nesse mesmo capítulo, alguns versículos antes, diz assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança. Não jogue fora a vossa confiança. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de perseverança. Perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A sua confiança tem que te levar à perseverança, e a sua perseverança tem que te levar a fazer a vontade de Deus, e o teu ato de fazer a vontade de Deus vai te levar a alcançar a promessa. A promessa de vida eterna, promessa de vitória na terra, promessa de vitória na tua casa. Mas começa assim. Qual é a brecha que você precisa fechar? Talvez a sua vida financeira está no chão, irmão. Talvez a sua vida financeira está uma calamidade, mas a brecha que precisa ser fechada é o dízimo que você não entrega. Não tem oração que repreenda o espírito devorador, irmão. A única coisa que repreende o espírito devorador é a minha fidelidade à palavra de Deus. Se eu for fiel, o que o Senhor diz? Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim. Fazei prova de mim. É como se Deus falasse assim: traz e me prove se eu não serei fiel. Mas muitas vezes nós deixamos essa brecha aberta. O que o diabo faz? Ele entra pela brecha que nós não fechamos. Irmãos, se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos ser abençoados por Deus na sua obra, nós precisamos fechar as brechas. Aonde está a tua brecha? Aonde está a brecha que está aberta na sua vida? Saiba de uma coisa: Deus não vai descer do céu para fechar as suas brechas. Quem tem que fechar é você. Aquele muro, Deus não mandou anjos pedreiros, anjos mestres de obra,
Porque tem coisas, irmãos, que precisam ser feitas pelas mãos dos homens. Aqueles muros precisavam ser fechados, as brechas precisavam ser fechadas pelas mãos dos homens. Tem coisas que o céu não vai fazer, você precisa fazer. Aí depois que você fizer, aí Deus entra com vitória, aí Deus entra com bênção, Deus entra com unção, em nome de Jesus. Qual é a brecha, igreja, que nós precisamos fechar? Talvez seja a brecha da preguiça. Nós estamos preguiçosos demais para ler a Bíblia, para fazer um jejum. Eu estava vendo uma história, irmãos, de um pastor hoje no YouTube, falando sobre essa questão de que muitas vezes nós enfrentamos lutas para nós crescermos e aprendemos a dar valor no que a palavra de Deus diz. Ele disse que ele visitou na década de 90 um pastor na África. Eu não lembro aqui, irmãos, o nome do pastor, mas ele disse que ele foi lá na África e visitou o pastor. E esse pastor já estava há 12 anos na África, fazendo um trabalho. O trabalho não crescia. E o que aconteceu? Ele começou a pregar que o Deus que ele servia era o Deus Todo-Poderoso, que podia realizar toda e qualquer situação de milagre na terra. A hora que ele pregou isso, apareceu uma mulher dentro da igreja, toda descabelada, toda ferida. Ela falou: o senhor disse que esse Deus aí faz tudo? Ele falou: faz. Aí ela falou: então é desse Deus que eu estou precisando, porque a minha filha está endemoniada, amarrada numa árvore, como um animal, toda ferida, toda cortada, e eu preciso então que o senhor vá lá e ore por ela. E esse pastor, na época, ele não entendia muito de batalha espiritual, e ele foi, e ele orou, e o demônio não saiu. Aí pegaram a menina, tiraram da árvore, levaram para uma outra localidade, oraram, e o demônio não saiu. O demônio não saía. E passado já uns 2 dias que eles estavam com essa menina lá, o pastor começou a desanimar. Falou: acho que eu vou ter que ir embora, porque eu falei que Deus ia libertar essa menina, e eu falei que meu Deus era poderoso para libertar, e eu não estou conseguindo libertar. E aí nesse momento, quando ele começa a desanimar, começa a querer entregar os pontos, o Senhor fala com ele na palavra: filho, eu continuo sendo Deus, eu continuo tendo a capacidade para libertar toda e qualquer pessoa. O teu problema é que você não ora como deveria orar. O teu problema é que você não tem me buscado como deveria me buscar. Essa casta só se espere com oração, jejum. E ele chamou os líderes da igreja: vamos todo mundo orar. E foram para a oração, e foram buscar a Deus. Irmãos, eles se encheram, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles, cheios da unção, cheios do poder de Deus, expulsaram aquele demônio. A menina foi liberta, finalmente ela foi liberta. Só que daí em diante a obra não parou mais. Muitos feiticeiros e feiticeiras, porque na África tem muito, começaram a vir de multidão, e eles começaram a expelir, expulsar demônios. Aquela igreja encheu. O que era 50, 60 pessoas virou 12 mil pessoas. Mas ele precisava fechar a brecha da preguiça, de não querer buscar a Deus como deveria. Deus falou: eu posso fazer, mas você vai ter que orar mais, você vai ter que se prostrar mais, você vai ter que se doar mais para mim. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, nós queremos grandes milagres, queremos grandes manifestações da glória de Deus, dando isso aqui para Deus, de oração, dando isso aqui para Deus, de jejum. E a gente quer muito de Deus, Deus tem que fazer muito, só que às vezes bate um friozinho, deu um friozinho aí, esfriou a canela, não vou na igreja não, está muito frio.
Qualquer coisa é desculpa para a gente não buscar a Deus. E isso é uma brecha que precisa ser fechada na vida de muitos crentes. Quem quer muito de Deus aí? Levanta a mão aí, com coragem. Então, prepare-se para se doar mais para Deus. Quanto mais você precisa receber de Deus, mais Deus vai exigir de você. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, ninguém fala disso quase na Bíblia hoje, mas se a gente quer realmente viver o que Deus tem para nós, nós temos que seguir o Mestre. Nós temos que nos negar, e muitas vezes negar o nosso conforto, negar, irmãos, as coisas que agradam o nosso coração, a nossa carne, para buscar aquilo que é do Espírito, para nos enchermos das grandezas do Espírito. Nós precisamos renunciar às obras da nossa carne, os desejos da nossa carne, as paixões da nossa carne, o querer da nossa carne, e a nossa carne, ela quer muita coisa. A nossa carne, ela deseja muitas coisas de nós. Mas nós temos que entender que a nossa vitória virá da vida do Espírito. Amém, irmãos? A nossa vitória vem da vida no Espírito. Fecha a brecha da carnalidade. Tem muito crente, irmão, ou irmãos, que não consegue conquistar porque a carnalidade é uma brecha. O irmão é carnal, a irmã é carnal. A todo instante está só pensando nas coisas da carne. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus, Ele quer te abençoar nessa noite. Deus quer entrar com vitória na tua casa nessa noite. Por isso Ele está entregando essa palavra para você. Essa palavra não é para te maltratar, não. Essa palavra é para te abençoar, é para te dar o caminho da vitória. Nós precisamos fechar as brechas. Quais são as brechas que estão abertas na sua vida? O crente que Deus usa e abençoa é aquele que no momento em que as lutas chegam, ele busca através da oração a força e o poder de Deus para vencer as lutas. Quando as lutas chegam na sua casa, o que você faz? Quando as lutas chegam na sua casa, qual é a atitude que você toma? Você começa a reclamar? Você começa a murmurar? Você começa a querer achar um culpado? Ou você vai falar com Deus? Irmãos, diz a palavra de Deus, versículo 4: ouve, ó nosso Deus, somos tão desprezados. Isso aqui, irmãos, é alguém que está orando, que está falando do seu sentimento de desprezo, que está se sentindo desprezado. Quantos de nós muitas vezes nos sentimos assim? E o que nós fazemos? Nós desprezamos quem nos despreza, nós atacamos quem nos despreza. Só que aqui, essas pessoas que se sentiram desprezadas, elas foram falar com o Pai. Senhor, eu estou me sentindo desprezada, eu estou me sentindo desprezado, mas eu não vou fazer nada, eu vou colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, é isso que Deus espera de nós. E eles oram. E aqui, irmãos, no versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Novamente a oração estava presente nesse processo de vitória. O processo de vitória estava se desenrolando. Era uma vitória que viria através de um processo. E dentro desse processo tinha que ter oração. Eu quero dizer para você, querido, tem vitória na tua vida que é um processo. E dentro desse processo de vitória que Deus tem na tua vida, tem que ter oração. Você tem que colocar nas mãos de Deus todo o sentimento negativo que as lutas muitas vezes trazem para você. Você tem que falar com Deus, falar com o Pai, abrir o seu coração para o Senhor, rasgar o seu coração diante de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Irmãos, quando nós oramos, Deus age na terra. Quem acredita nisso?
Lá em Êxodo 3, irmãos, o povo estava sendo oprimido lá no Egito, cargas pesadas sendo colocadas, e o povo começou a orar, a clamar, e o Senhor foi lá e falou com Moisés, falou: ó, eu ouvi a oração do meu povo e desci para livrá-los. Naquele momento, irmãos, Deus se mobilizou para atender a oração do seu povo. O povo estava clamando, o povo estava sofrendo, mas eles clamaram ao Senhor e Deus respondeu. Quando Jesus precisava ir para a cruz, ele parou no Getsemane para orar, porque ele não tinha forças para concluir a sua caminhada até a cruz. Mas só que depois que ele orou, ele ficou cheio de poder, ficou cheio de força para poder concluir o que Deus deu a ele para fazer. Às vezes nós precisamos concluir uma etapa da nossa vida, precisamos fechar uma etapa da nossa vida, mas está faltando força, está faltando ânimo, está faltando disposição. Hora que a disposição vem, hora que o ânimo vem, hora que o poder vem. É oração, irmãos, nós temos que orar. A oração tem poder, a oração move a mão de Deus sobre as nossas vidas. O povo estava desanimando ali, porque era difícil, irmãos. Eles estavam mexendo com aquele muro, e era pó, era poeira. Aí vinham os inimigos e começavam a falar coisas para desanimar os seus corações. As forças deles estavam acabando. Só que eles oraram e as forças voltaram. Então eu quero dizer para você, querido, ora, e Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Ora que as coisas vão acontecer para você. Aleluia. Quem é o servo que Deus usa e abençoa? É aquele que não se deixa influenciar por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão se sentindo derrotados diante dos problemas. Neemias estava ali e chegou um momento em que alguns disseram assim: já desfaleceram as nossas forças, e o pó é muito, não poderemos edificar um muro. Isso aqui está no versículo 10, Neemias 4:10. Aí vem a voz dos que jogaram a toalha, vem a voz daqueles que desanimaram, vem a voz daqueles que se entregaram à derrota. Só que Neemias falou: não, nós não vamos entregar a derrota. Não temais, não temais, não temais. O que eu quero dizer para você nessa noite: não temas, ou não temais, Deus está contigo. Deus é na tua vida. Não temas. Quem é o servo que Deus usa? Quem é o servo que Deus abençoa? É aquele que se permite impressionar pela grandeza de Deus e não pela grandeza dos problemas. O que você está engrandecendo na sua vida? O seu Deus ou os seus problemas? Olha só o que disse Neemias. Ele disse assim, versículo 14: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor. Neemias lembra que quem é grande é o Senhor. Não é o problema, não é a Covid, não é a pandemia, não é o diabo, não são as lutas. Quem é grande é o Senhor. Lembrai-vos do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é temível. É Ele que vai te dar a vitória. Querido, no meio da sua luta, engrandeça quem verdadeiramente deve ser engrandecido. Não comece a fazer comercial dos seus problemas. Não comece a fazer comercial das lutas. Não comece a dar ibope para aquilo que é negativo. Se você tem que engrandecer algo no meio da batalha, engrandeça o Senhor. As pessoas que vencem com Deus na Bíblia, diferente das demais, são aquelas que conseguem engrandecer a Deus diante de um momento delicado, diante de um momento de embate, diante de um momento conflitante. Alguns exemplos me chamam a atenção.
Lá em Números capítulo 14, fala que os espias viram a terra e temeram os gigantes, se apavoraram, porque olharam para os gigantes, engrandeceram os gigantes e desanimaram. Só que Caleb, ele se levanta e diz assim: não temais, não temais, não sejais rebeldes, tão somente fazei a vontade do Senhor, porque o Senhor está conosco, Ele nos dará essa terra que mana leite e mel, tão somente confiai no Senhor, porque a segurança dele se foi, o Senhor é conosco. Naquele momento, enquanto todos estavam engrandecendo os gigantes, Caleb engrandece o Senhor. Não importa se eles são gigantes, o meu Deus é muito mais gigante, meu Deus é muito maior. O que aconteceu, irmãos? Caleb entrou na terra, Caleb teve vitória. Por quê? Porque no momento da luta, da dificuldade, ele engrandeceu quem deveria ser engrandecido, o Senhor. E Davi e Golias, irmãos, está todo mundo diante do Golias, todo mundo com medo do Golias. Davi chega lá e fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quem é? Quem ele acha que é? Ele não é nada. Ele pode ser grande aqui na terra, mas o meu Deus é grande nos céus e na terra. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. O que aconteceu, irmãos? Davi venceu. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você pode vencer também. Lembre-se de que o teu Deus é grande e Ele é poderoso para te dar a vitória. Ele vai te sustentar, Ele vai te conduzir em vitória, em nome de Jesus. Em último lugar, irmãos, o servo que Deus usa e abençoa é aquele que reconhece o valor da unidade no processo da vitória. Tinha uma vitória para ser estabelecida, mas tinha uma unidade que tinha que ser preservada. E ele começou a juntar as famílias e colocou cada um na sua posição e disse: vamos estar unidos. Interessante que ele diz aqui no versículo 20: no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. O que Neemias estava dizendo? A nossa parte é nos ajuntarmos, a nossa parte é estarmos unidos, e a parte de Deus é pelejar por nós. O que nós temos que fazer é nos unir. O que está quebrando a unidade na sua casa? Tem unidade na sua casa, irmão? Pergunta para o seu irmão aí: tem unidade na sua casa? Você está lutando para que dentro da sua casa todo mundo esteja unido? Se na tua casa tem unidade, também terá vitória. Se nessa igreja tem unidade, nessa igreja terá vitória. Porque, irmãos, aonde nós como povo de Deus estivermos unidos, trabalhando juntos, ajudando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros em amor, apoiando uns aos outros, combatendo a luta do outro em amor, ali, quando nós nos ajuntarmos, Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele também quer te usar. Então você precisa, primeiro, fechar as brechas. Amém, irmãos? Primeira coisa, feche as brechas. Qual é a brecha que você tem que fechar? Não sei. Segundo, as lutas chegaram, ore. Está sem força? Ore. Está querendo desanimar? Ore. Está querendo entregar os pontos? Ore. A força vai voltar. Terceiro, não se deixe influenciar por quem desanimou. Ande com os desanimados sem desanimar. Pode ser que do teu lado vai ter gente desanimada. Tem gente desanimada dentro da tua casa? O que é a pessoa desanimada dentro da sua casa? É aquela que você fala: vamos para a igreja? Não, quero não.
Tem um desanimado lá, mas você tem que estar animado. Amém, irmãos? Por quê? Porque através da sua vida, aquele que está desanimado vai se levantar em nome de Jesus. Através da sua vida, Deus vai tocar na vida do desanimado. Deus vai levantar o desanimado. Deus vai colocar em pé o que está caído. Quarto lugar, reconheça que grande não são seus problemas, reconheça que grande é o Senhor. Em último lugar, creia no valor da unidade como algo importante no processo da tua vitória. Não permita a contenda, a discórdia, a desunião prevalecer nos seus relacionamentos. Se na tua casa tem contenda, em nome de Jesus, acaba com essa contenda hoje. Se na igreja tem contenda, acaba com a contenda hoje. Porque onde tem unidade, Deus libera a vitória. Deus peleja por aqueles que se unem para servir a Ele. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento. Quem precisa de oração,